Bom dia. Hoje, Salmos 87. Nos salmos anteriores, toda vez que a gente vai iniciar a meditação de um salmo, eu tento trazer um título, um tema, que vai ser o caminho que nós vamos seguir no entendimento daquele salmo. E aí, assim, caminhamos e meditamos a respeito do assunto. Mas aqui no 87 vai ser um pouco diferente, porque eu não vou colocar esse tema. O tema, o título, vamos deixar para lá e vamos iniciar diretamente na leitura do texto. E até o final nós escolheremos um tema para colocarmos sobre este salmo, correto? Então aqui fala o seguinte, Salmos 87, fundado por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Então a primeira coisa que a gente entende é fundado sobre os montes santos, ou seja, sobre coisas santas que Deus tem, acima delas está o Monte Sião. E o Monte Sião, a Bíblia vai dizer lá no livro de Obadias, capítulo 1, verso 17, que o Monte Sião é lugar de livramento e santidade. E eu quero que você guarde essas duas palavras, livramento e santidade. Esse texto está dizendo que Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Vamos entender o que são essas habitações de Jacó. Jacó, lá no Velho Testamento, quando ele ia caminhando com o Senhor, ao longo da vida dele, ao longo do deserto, quando ele ia caminhando com a sua família, a Bíblia está dizendo que em cada lugar que ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo, ele ia aprendendo mais sobre Deus e praticando na vida dele aquilo que ele tinha aprendido. Ou seja, essas habitações de Jacó representam a nossa vida no dia de hoje. Cada um de nós tem uma história de vida quando começamos a conhecer quem é o Senhor. Então a gente vai conhecendo do Senhor e vai praticando. Aqueles que são casados, eu vou aprendendo do Senhor o que é o matrimônio, o que Deus tem para o matrimônio. E então eu vou praticando na vida de casado o que eu tenho aprendido. E vou me tornando um marido melhor, vamos nos tornando maridos melhores, esposas melhores, porque estamos fazendo isso. Da mesma forma, aqueles que têm filhos, eles ouvem do Senhor, aprendem aqui pela palavra o que o Senhor tem para esse relacionamento com os filhos. Então vamos praticando aquilo que estamos aprendendo de Deus e vamos crescendo, nos desenvolvendo, nos tornando pais melhores, nos tornando mães melhores. E isso em todas as áreas da nossa vida, nós vamos melhorando passo a passo. Mas o que esse texto, Salmo 87, começa dizendo? Que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Porque se na habitação de Jacó eu estou melhorando os meus relacionamentos nessa terra, as portas de Sião é o lugar de livramento e santidade. Por que livramento? Porque é a hora que eu sou livre de todo o peso do pecado. É a hora que eu estou liberto de tudo aquilo que me prendia e me impedia de estar com Deus. E por que santidade? Porque a Bíblia deixa claro que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos que ser santos para ter um relacionamento com Deus, porque o lugar que Deus habita é um lugar de santidade. Lembra-se de Moisés? Moisés, quando ele visualiza aquela sarça que pega fogo, e ali, quando ele vai se aproximando, Deus fala: Moisés, pare, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é um lugar santo, aqui você não vai entrar do jeito que você quer e da forma que você pensa. Aqui existe uma forma, porque aqui é onde Deus está, e onde Deus está é lugar de santidade. O que esse texto está me dizendo é que livramento e santidade Deus ama muito mais do que toda e qualquer outra coisa, porque na hora que eu estou desenvolvendo o meu relacionamento aqui, seja com meu cônjuge, seja com os meus filhos, com os meus amigos, em toda a sociedade onde nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento. Mas Deus ama o momento em que eu entendo tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós na cruz, tudo aquilo que a cruz trouxe para mim e que ela me livrou de todo o pecado que me fazia mal, que me matava, que destruía aquilo que Deus tinha para a vida de cada um de nós. O lugar que Deus mais ama é o lugar onde eu me encontro com Ele, é o lugar onde eu sou livre e eu posso viver essa santidade na presença do meu Deus, Criador de todas as coisas. Esse é o propósito, aqui é o nosso maior objetivo de vida, e a consequência disso será que eu vou me tornar nessa terra um cônjuge melhor, um pai melhor, um filho melhor e por aí vai. Mas perceba, Deus ama acima de todas as coisas, Deus ama mais as portas de Sião do que todas as habitações de Jacó. Deus quer cada um de nós na presença dele, livre de todo tipo de pecado e vivendo a santidade
e a comunhão que Deus tem para nós. E aí o texto agora vai continuar e fala o seguinte: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, da Babilônia, da Filístia, de Tiro com a Etiópia, e aqueles que lá nasceram. Olha que interessante, falei menção de Tiro, da Etiópia, da Babilônia e daqueles que lá nasceram, e também de Raabe. Por que o texto fala dessa forma? Quem era Raabe? Você conhece a história? A Bíblia vai dizer lá atrás, quando conta a história de Moisés, Moisés tira o povo do Egito e vai caminhar 40 anos no deserto com esse povo. Para quê? Para levá-los até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido como herança ao povo de Israel. Na hora de entrar nessa terra, Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar aí. Josué vai entrar nessa terra e vai liderar o povo para viver e se estabelecer na terra da promessa. Quando Josué então entra na terra da promessa, uma das principais cidades que ele vai conquistar se chama a cidade de Jericó. Nessa cidade havia uma mulher, quem era? Raabe. E como ela era conhecida? Como Raabe, a prostituta. Era assim que ela era conhecida. E no livro de Josué, sempre que se refere a ela, traz essa característica: Raabe, prostituta. Mas aqui, nesse texto, ela é chamada somente de Raabe. Da mesma forma, quando fala da Babilônia, quando você pega várias partes do Velho Testamento, comparam a Babilônia a todo tipo de sociedade corrompida, todo tipo de sociedade pecaminosa, tanto que muitas vezes Raabe, quando fala da Babilônia, fala o seguinte: Babilônia, covil de todo tipo de gente ruim, de gente má e por aí afora. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a cidade de Tiro, a Bíblia diz que era tanta arrogância que havia naquele lugar nas pessoas, era uma sensação assim de arrogância, de prepotência, acharam que eram melhores do que todos os outros, a tal ponto que o rei de Tiro era comparado ao próprio Satanás. Lá no livro de Isaías, quando fala sobre o rei de Tiro, está falando sobre o Satanás. Tamanha arrogância que tinha naquele povo. Mas aqui, nesse texto, quando se refere a todos esses lugares, quando se refere às pessoas que nasceram nesses lugares, e quando fala de Raabe, não traz essa característica junto. Fala somente dos lugares e ponto. Fala somente de Raabe e ponto. Por que isso? Porque Deus está dizendo que Ele ama o lugar do livramento e da santidade. E o que isso significa? Que neste lugar, assim como eu sou livre dos erros, das falhas, dos pecados, das coisas do meu passado, que talvez eu até me envergonhe, Deus olha para mim e me chama pelo nome. Porque muitas vezes nós aqui na sociedade olhamos para alguém e falamos: quem é aquele lá? Ah, aquele é o alcoólatra, aquele lá é o pinguço, aquele é o drogado, aquela é a prostituta, aquele é o traficante. E nós colocamos apelido nas pessoas e conhecemos as pessoas pelos apelidos dela. E o que são os apelidos? A consequência do pecado da vida daquela pessoa. Porque muitas vezes ela tem uma origem, ela veio de um lugar e ali não deu para sair daquela linha. Entrou naquilo porque era o que existia naquele lugar. Mas ele está dizendo aqui nesse texto, ele fala o seguinte: ei, Raabe é Raabe, e ponto final. Porque aqui é lugar de livramento. É aqui onde Deus pega todas as marcas do meu passado e Ele apaga, Ele zera, Ele inicia de novo essa história. Não existe mais as marcas. E olha o que Ele vai continuar dizendo a respeito de cada um de nós, que Ele nos chama pelo nome. Olha o que Ele vai dizer aqui: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. Como é? Perceba o texto. Com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Mas a Bíblia acabou de falar de cidades terríveis, cidades completamente imersas no pecado, e pessoas nasceram nesses lugares. O texto agora está dizendo: não, essas pessoas nasceram em Sião, essas pessoas nasceram num lugar que existe livramento, que existe santidade. Você e eu nascemos num lugar onde somos completamente livres e onde temos a santidade para poder nos relacionar completamente com Deus que é santo. O texto está dizendo: ei, nós não nascemos onde nós pensamos que nascíamos. Nós fomos registrados nessa terra. É verdade, quando cada um de nós nasceu, recebeu uma certidão de nascimento, e depois tiramos o nosso RG, o nosso registro geral.
serviço de segurança pública do estado onde cada um de nós nasceu. E ali está dizendo o nosso nome, quem são os nossos pais. Ali está dizendo o dia que nós nascemos. E esse é o nosso registro nessa terra. Mas esse salmo está dizendo, ei, tem um registro também para nós lá nos céus. E esse registro no céu está dizendo, com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Ei, lá no céu está dizendo que o teu registro está dizendo assim, o teu nome e ponto. O que você fez não interessa mais. E está dizendo, esse aqui é cidadão de Sião. Esse daqui, ele carrega uma marca, uma característica. Sabe qual é? Não é do pecado, é a do livramento. Significa que nenhum pecado pode mais te prender. Porque nós somos livres. Nenhum pecado pode mais te dominar. Você é mais forte do que qualquer pecado. Por quê? Porque o Senhor deu a vida por nós, veio nessa terra, morreu nessa cruz para quebrar as correntes de todo tipo de pecado que nos escravizavam. Absolutamente nada mais pode nos impedir de viver a santidade de Deus e nos relacionarmos com Ele em santidade. Entende? O que esse texto está me dizendo é, ei, existe um registro para cada um de nós. Se na terra nós temos o nosso RG, no céu nós também temos. E lá está dizendo, nós somos cidadãos de Sião, lugar de livramento. Nada pode nos impedir de caminhar com Deus e de conhecer a Deus plenamente. Porque nós temos em nós livramento e santidade. Por que temos em nós? Porque a nossa origem é em Sião e as marcas de Sião estão em nós. Olha o que mais o texto vai dizer. O Senhor, ao registrar os povos, o Senhor, verso 6, o Senhor, ao registrar os povos, ele vai dizer, esta, nasceu lá. Lá onde? Nasceu em Sião. Nós não nascemos nessa terra? Nós nascemos em Sião. E viemos nessa terra, em algum lugar dela, mas a nossa marca, o nosso DNA, a nossa essência está no céu, em Deus, o lugar de livramento e de santidade. Significa que nós somos maiores do que qualquer pecado do passado, do que qualquer erro, do que qualquer falha. Esse salmo está nos dizendo, ei, vamos começar uma nova história, com base naquilo que Deus tem para cada um de nós. Ninguém sobre a face da terra pode dizer em qualquer momento que não vai conseguir andar com Deus, que não vai conseguir viver com Deus. Uau. E o texto continua. O Senhor, ao registrar os povos, vai dizer, nasceu lá, esse é o seu lugar, essa é a sua marca, essa é a vida que Deus tem para você. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes estão em ti. Se hoje eu não vivi, ou talvez eu não consiga viver, eu olho e falo, Senhor, eu não consigo viver tudo isso nessa terra. Entenda uma coisa, todas as tuas fontes estão em Deus, todas as tuas fontes estão em Deus. Aquilo que é abundante, aquilo que é ilimitado está disponível para você ser o melhor que você pode, para você conseguir se livrar de todo o peso e marca do pecado, para você olhar para o teu passado, esquecer, ignorar e falar o seguinte, eu sou maior do que qualquer coisa que eu vivi lá atrás, e o que eu tenho para viver de hoje em diante é a melhor parte da minha vida. Aquilo que Deus tem para mim eu não sabia, mas agora que eu sei, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim nessa terra, a partir de agora. Lembre quando nós começamos esse salmo, eu falei que não tinha um tema e um título para seguirmos? Pois bem, o tema é o teu nome e o título é uma nova história que você vai viver nessa terra. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.